Hoje nós estamos aqui com muito prazer e satisfação para contar para vocês a história de um grande homem, Martinho Lutero, o reformador da doutrina cristã. No dia 10 de novembro de 1483, nascia aqui nesta casa, em Eisleben, condado de Mansfeld, Martinho Lutero, aquele que se tornaria o reformador da doutrina cristã. No dia 11 de novembro de 1483, Lutero foi batizado nesta igreja de São Pedro e São Paulo e recebeu o nome de Martinho porque o santo do dia para a igreja era São Martinho. Os pais de Lutero eram camponeses e se mudaram aqui para a cidade de Mansfeld quando Lutero tinha apenas 1 ano de vida, em busca de uma vida melhor. Aqui na cidade de Mansfeld, Lutero frequentou a escola de 1488 a 1497. E para que Lutero tivesse melhores oportunidades nos estudos, seu pai, em 1498, o matriculou na escola do mosteiro de Magdeburg. No ano seguinte, em 1499, ele foi enviado aqui para Eisenach, onde viviam familiares que podiam ajudar na educação do menino. E a exemplo de seus amigos, para pagar seus estudos aqui em Eisenach, ele fez parte do coro de meninos, que cantava de porta em porta em troca de gorjetas e alimentos. Em abril de 1501, o pai de Lutero o enviou para esta universidade, aqui em Erfurt, para cursar Direito. Essa era a mais famosa universidade da Alemanha na época. Aqui, Lutero estudou Ciências Naturais, História, Direito, Filosofia e Astronomia. Em 1505, com outros 16 candidatos, Lutero prestou concurso para mestrado, ficando em 2º lugar. No dia 2 de julho de 1505, depois de uma visita a seus pais em Mansfeld, enquanto retornava para Erfurt, por essa estrada desabou um grande temporal. Era uma grande tempestade de raios e um raio quase o atingiu. Naquele momento, Lutero ficou com muito medo de morrer. E movido por esse medo, ele fez um voto a Santa Ana, a padroeira dos trabalhadores de Minas, que se ele sobrevivesse àquela tempestade, ele se tornaria monge. E essa pedra assinala que essa experiência ocorreu nesta região. Passada a tempestade, Lutero levantou-se com nenhum arranhão. E assim, em 17 de julho de 1505, ele veio para este mosteiro agostiniano dos eremitas, aqui mesmo em Erfurt, para cumprir seu voto. Seus amigos tentaram convencê-lo para que ele voltasse atrás na sua decisão. E junto com isso, ele sabia da decepção que causaria aos seus pais por largar o curso de Direito. Mas, aqui neste mosteiro, ele esperava encontrar paz para o seu coração. Lutero ficou neste mosteiro de 1505 até 1511, com exceção de 1 ano que ele esteve em Wittenberg entre 1508 e 1509. Aqui ele buscou paz de espírito. Ele fazia penitências, jejuns, passava horas orando e se confessando na tentativa de buscar a paz de espírito que ele tanto desejava. Tanta dedicação o fez diácono já em 27 de fevereiro de 1507 e padre em 4 de abril do mesmo ano. Nesta igreja, ao lado do mosteiro,
Lutero celebrou sua primeira missa no dia 2 de maio de 1507, na presença de seu pai e de alguns familiares vindos de Mansfeld, especialmente para esta ocasião. Aqui neste mosteiro, Lutero encontrou em Johann von Staupitz um grande amigo. Staupitz era o superior da ordem dos agostinianos e era com ele que Lutero costumava se confessar. As confissões de Lutero chamaram a atenção dele, pois Lutero mostrava duvidar da sua própria capacidade de se arrepender dos pecados e receber o perdão de Deus. E assim, Johann von Staupitz chamou a atenção de Lutero para o Evangelho da Graça de Deus. Além disso, foi na biblioteca deste mosteiro que Lutero teve o primeiro contato direto com a Bíblia em latim. Lutero ficou muito emocionado em ter a oportunidade de ver pela primeira vez uma Bíblia completa e sonhava ter um exemplar dela um dia, não imaginando, naquela época, que ele se tornaria o mais importante tradutor da Bíblia para a língua alemã. Em 1510, Lutero foi enviado a Roma em uma missão em nome da Ordem dos Agostinianos. Na Cidade Santa, ele ficou completamente decepcionado, voltando a Wittenberg profundamente revoltado pela vida duvidosa que ele encontrou no Vaticano. Em 19 de outubro de 1512, ele recebeu o título de doutor em teologia aqui na Universidade de Wittenberg. E no dia 21 de outubro de 1512, ele foi convidado a ocupar a posição de doutor na Bíblia aqui, na mesma universidade, título que manteve até o fim da sua vida. Nesta época, a Igreja de Roma negociava a graça de Deus e ofereciam-se publicamente indulgências com autorização do Papa. Já Lutero expunha a ideia de que não há como alguém obter a graça de Deus por alguma coisa que faz, mas que a única forma de alguém obter o favor de Deus é através da fé em Jesus Cristo. E é através da fé em Jesus que os pecados são perdoados por Deus. Lutero tornou claro e populares as suas ideias, quando escreveu as suas 95 teses contra a venda de indulgências. E foi aqui na porta desta igreja, no dia 31 de outubro de 1517, que Martinho Lutero afixou suas famosas teses. E isso ocorreu porque havia um indivíduo chamado Albert von Brandenburg, que era bispo de Magdeburg, teve a oportunidade de comprar o arcebispado, mas ele não tinha dinheiro para pagar Roma por esse ofício tão caro, já que Roma cobrava um alto valor por tais títulos. Então ele teve a necessidade de pegar um empréstimo, que foi conseguido em Augsburg com a família Früger. E para pagar de volta este empréstimo, ele conseguiu um eloquente vendedor de indulgências chamado Johann Tetzel, um padre dominicano. O Johann Tetzel vendia indulgências na região. E o bispo Albert von Brandenburg percebeu que com o lucro da venda das indulgências, ele poderia pagar o título de arcebispo a Roma. Assim, muitas pessoas da região compraram essas indulgências. E quando Martinho Lutero conversou com essas pessoas, ele percebeu o quanto isso estava afastando as pessoas de buscarem uma vida moralmente e espiritualmente correta, pois elas se justificavam. Para que eu vou mudar a minha vida se eu já tenho a graça de Deus garantida? Pois já comprei uma indulgência de Tetzel. No dia 1º de novembro de 1517, muitas pessoas viriam aqui para Wittenberg para comprar as relíquias que estavam na cidade. E no dia anterior, Lutero decidiu afixar as suas famosas 95 teses aqui, contra o tráfico de indulgências. Mal foram afixadas aqui em Wittenberg, elas ecoaram por toda a Alemanha e depois por toda a Europa. Escritas originalmente em latim, foram traduzidas para o alemão, o holandês e o espanhol. Uma cópia das teses foi enviada por Lutero a Albert von Brandenburg, que ao invés de responder, as enviou ao Papa. E a crise explodiu.
Por causa da posição defendida por Lutero em suas 95 teses, ele recebeu intimação para comparecer a Roma, a fim de responder pela acusação de heresia. A ordem encheu de medo seus amigos, pois eles sabiam perfeitamente o risco que Lutero corria, pois este foi o fim que muitos outros haviam tomado. Então, os amigos de Lutero protestaram e requereram que ele fosse julgado na Alemanha. Augsburgo foi a cidade determinada para o processo. E para cá, Lutero veio, apesar do pedido dos seus amigos de não ir e se arriscar, pois a intenção das autoridades era prendê-lo e matá-lo. Mas Lutero respondeu: aquele que estiver disposto a pregar Cristo para o mundo deve estar pronto para a morte a qualquer momento. A notícia da chegada de Lutero aqui em Augsburgo trouxe grande satisfação para os representantes do Papa. Eles queriam que Lutero se submetesse e cedesse a todos os pontos, sem argumentar. Mas Lutero argumentou: mostre-me onde está o meu erro e eu voltarei atrás. Uma comitiva foi designada para constranger Lutero com relação à sua posição, caso ele permanecesse firme. A comitiva deveria prescrever da Alemanha, banir, amaldiçoar e excomungar todos aqueles que estivessem ligados a ele. Os inimigos de Lutero tentaram de tudo para fazê-lo voltar atrás. E finalmente o ameaçaram dizendo que deveria se retirar do recinto ou seria levado a Roma. Silenciosamente Lutero saiu do recinto e naquela mesma noite ele fugiu aqui de Augsburgo. Quando seus inimigos menos perceberam, Lutero já estava fora da cidade, a salvo. Assim, em 15 de junho de 1520, o Papa enviou a bula Exsurge Domini, onde ordenava que todos os livros de Lutero fossem queimados, e dando ainda 70 dias a Lutero para que ele se submetesse às autoridades romanas sob a pena de excomunhão e anátema. As obras do reformador foram queimadas em muitos lugares onde a bula foi recebida. No entanto, quando Lutero a recebeu, ele a queimou junto com outros livros e doutrinas papistas. Este foi o rompimento definitivo. Em 1521, ocorreu uma reunião em Worms entre as autoridades católicas e os súditos do Império. E decidiu-se que nessa reunião Lutero deveria comparecer para ser interrogado. No interrogatório, Lutero foi apresentado a vários livros de sua autoria para ser questionado se esses livros eram realmente seus, o que ele confirmou. Depois disso, ocorreram mais 5 dias de conferências para decidir o destino de Lutero. Temendo pela sua vida, Lutero fugiu de Worms, antes que sua condenação fosse declarada. Durante a fuga, Lutero foi sequestrado por um grupo de homens armados a mando do imperador Frederico e foi trazido aqui, para o castelo de Wartburg, em segredo. Neste castelo, Lutero permaneceu até o dia 1º de março de 1522, sob o pseudônimo de Junker Jörg. Durante todo o tempo que ele esteve aqui, ele se dedicou a escrever. Entre as obras mais importantes de Lutero nesta época está o início da tradução do Novo Testamento para o alemão, obra que ele terminou 2 anos mais tarde. O retorno de Lutero aqui para Wittenberg pôde ser feito em segurança em 1º de março de 1522, por causa das condições políticas, já que pouco tempo depois do encontro de Worms, o Papa Leão X morreu. Essa é a principal igreja de Wittenberg, onde Lutero pregou inúmeras vezes. E daquele lugar, Lutero pregou sermões poderosos sobre temas bíblicos, sobre Salmos, sobre Romanos, sobre Gálatas. E o Evangelho se difundiu aqui de Wittenberg para toda a Alemanha e para muitos outros países. Os sermões de Lutero eram especiais, porque Lutero tinha uma preocupação muito grande. Como pode um pecador ser aceitável diante de Deus? E Lutero compreendeu que isso só seria possível através da graça de Deus. E era essa a mensagem que Lutero procurava passar com os seus sermões. Estamos
agora no antigo mosteiro de Wittenberg, onde Lutero foi monge, professor da universidade e morava neste local. Além disso, depois de casado com Catarina von Bora, ele continuou residindo aqui. É interessante que com o surgimento da reforma aqui em Wittenberg, os mosteiros e conventos foram abertos e as freiras encorajadas a casar. Uma por uma casava. Mas Catarina von Bora não aceitava casamento. Ela tinha proposta de casamento com um e não a casava. Proposta de casamento com outro e também não aceitava. Até que por fim Lutero descobriu que na verdade de quem ela gostava mesmo era dele. Mas Lutero esclareceu que ele era um sujeito com problemas com a Igreja Católica, excomungado e não tinha planos de casar. Mas ela garantiu que não havia problema. Então, finalmente, no dia 6 de junho de 1525, os dois casaram e, posteriormente, no mesmo mês, houve a festa de casamento. Os dois tiveram 6 filhos, sendo 3 homens e 3 mulheres. E eles viveram neste local até o fim da vida de Lutero. Esta é a igreja de Santo André. Nesta igreja, Lutero fez os últimos sermões da sua vida. Esta igreja é muito importante, pois Lutero passou os últimos dias da sua vida aqui. Ele veio para cá para resolver um problema no condado local, onde existiam desavenças eclesiásticas e educacionais. Ele chegou aqui, em Eisleben, no dia 28 de janeiro de 1546. Ele esteve aqui tentando ajudar nos problemas, mas nessa época ele já se sentia um pouco fraco. Esta igreja é importante porque Lutero pregou os seus últimos 4 sermões aqui. Agora estamos aqui na igreja onde está a sepultura de Lutero. Ao lado dela está a sepultura de Philipp Melanchthon, o mais importante amigo e colaborador de Lutero aqui na Alemanha. Ele faleceu no dia 19 de abril de 1560 e deixou um legado muito importante para o cristianismo, pois foi ele quem redatou e apresentou em Augsburg a Confissão de Augsburg. Lutero faleceu em 18 de fevereiro de 1546, vítima de infarto. O seu corpo foi trazido aqui para Wittenberg e aqui está a sepultura deste grande herói da Reforma Protestante. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer com a gente a história deste grande homem. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E também não se esquece de se inscrever no canal, porque quem é inscrito assiste primeiro. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!